Nesse contexto todo de guerra mundial, lembra que você começou no começo da nossa conversa falando que o Bolsonaro tinha muito medo da questão internacional, né? Sim. E ele tinha muito medo de... Dos reflexos que isso poderia se girar aqui no Brasil. Isso para ele, esse medo, na verdade, significa o medo de sanções internacionais oriundas do Ocidente, porque eles têm controle do nosso sistema financeiro global. Sim. Com a guerra, com a Rússia e com a China fazendo uma contestação na hegemonia ocidental na geopolítica, a gente abre uma oportunidade para o Brasil. E por isso que eu falo que o Lula pode ser um aliado, entendeu? Sim. Porque o Lula, ele tem, por causa da sua história política, relações muito fortes com os governos chineses, e com o governo russo, e com o Irã, e com esses players desse novo momento geopolítico, entendeu? Então, abre uma oportunidade da gente brigar contra esse sistema globalista que hoje domina o país. Sim. Porque se eles aplicarem sanções, a gente pode fugir para a China, a gente pode fugir para a Rússia e fazer negócio com eles, entendeu? Então, como eu digo, o que eu tô falando? Eu não tô falando que não tem jeito, que já vamos desistir. Tô falando que a nossa briga hoje é para ter soberania no país. Isso. E o Lula, eu não sei se ele necessariamente é um cara que vai ser contra isso, entendeu? Porque pra ele é a melhor coisa que pode acontecer. Ele já é refém, ele é escravo desse sistema. O Lula, ele já está defendendo em várias entrevistas, com muita clareza, esta agenda global. 2030, né? Dizendo que nós precisamos de um governo mundial. Ele está falando isso claramente. Sim. De que nós precisamos, e ele diz que ele não sabe de onde vai vir essa ordem, se isso vem da ONU, de onde vem, de que decisões internacionais prevaleçam sobre o parlamento nacional. Ou Esse é o seja, plano dos globalistas. está entregando a nação, mas isso ele fala com clareza, não é? Só que a base dele não quer isso. A base raiz dele, tá ligado? Não, Os sim. esquerdista raiz, antigão, velhão, sim. Eles não gostam do globalismo. Ou seja, olha só, a mesma situação que Bolsonaro viveu de ser contestado pela sua base, não é? Por que não faz, por que não age, papapá? Lula vive também do outro lado. Não é? Todo mundo que tiver contra o povo brasileiro vai sofrer. Certo, por quê? Porque de alguma forma também, e é o que você está falando, quem ascender ao poder dessa nação, não é? Vai sofrer a pressão e a influência, não é, desse sistema globalizado que tem os seus tentáculos em todos os lugares dessa nação. Sim. Certo? Sim. E aí é que está o grande legado que Bolsonaro deixou, com todos os erros que nós podemos ver que ele possa ter cometido, mas aí é que está o grande legado aí de Bolsonaro. Qual é o legado? Que é nos fazer enxergar essas coisas que antes dele nós não enxergávamos. Que antes dele a gente tinha dificuldade de ver. Olha, cara, pra ser Ou seja, sincero, de alguma forma, ele sacudiu aí esse tapete. eu não acho Isso é que de foi alguma o Bolsonaro forma. que tenha feito isso. Pra ser bem sincero, o que pra mim fez isso foi a pandemia. Foi na pandemia que eu entendi o jogo, de verdade. Mas antes Porque ele na já... pandemia a gente pôde observar o consórcio Eu acho da que mídia, a pandemia entendeu? ficou muito claro. Eu acho que a pandemia foi a fotografia, tá certo? Antes você tinha essa denúncia, Olavo de Carvalho denunciando essas coisas, que foi o grande mestre, e tá de onde o bolsonarismo bebeu. Faltou o Bolsonaro só ouvir mais. Foi a fonte, foi a fonte, o professor Olavo de Carvalho, não é? E foi a fonte de todos nós. Bem, então antes aí da pandemia você já tinha isso com muita clareza. Mas eu acho que durante a pandemia, aí eu concordo com você, você teve esse retrato real do que está acontecendo. O sistema se mostrou muito unido. Se revelou. Quando sai uma notícia da pandemia e todas as matérias de todos os jornais estão idênticas, como se tivesse sido escrito pela mesma pessoa, Sim. de empresa diferente de jornalismo. Então, como assim? Sim. Isso não é capitalismo, isso não é competição. As empresas não são independentes, todas elas seguem o mesmo mestre. Sim. Quem é o mestre? O mestre que banca o patrocínio. Quem banca o patrocínio? Sim. São as grandes empresas internacionais. É a Agenda 2030 que banca o patrocínio. Então, o Bolsonaro realmente teve um papel importante em acordar as pessoas para isso, talvez as pessoas mais raiz, o povo mais simples, Sim. A galera no agro e tal. Mas esse jogo, ele se mostrou
através de como a gente percebe que o sistema joga junto de um jeito e vai continuar jogando junto. Então, a gente tem que estudar essa porra, mano. A gente tem que transformar o país num país independente de verdade. Porque hoje nós somos escravos, é a nação de escravos, uma nação escravizada, condenada à pobreza e condenada a levar os seus filhos para uma guerra que não é nossa. Porque se a gente é realmente subalterno ao contexto ocidental, num contexto mundial de uma briga, de uma guerra, onde a hegemonia ocidental e as forças emergentes do Oriente vão brigar, vai ter muita guerra pra rolar. E você acha que eles não vão obrigar os seus filhos a ir lutar lá no Oriente ou em algum outro lugar com uma pseudo-desculpa de estar lutando pro bem? Agora, você concorda também comigo de que está havendo um claro levante de resistências em todo o mundo? Ou seja, aqui no Brasil a gente perdemos por falta de uma estratégia clara, não é? Bem, perdemos. Agora, você também não percebe que o que está acontecendo hoje na América, não é, de que é um movimento pendular, ou seja, fomos para a esquerda, não é? Fomos para a esquerda, mas já vimos já em 4 anos o que é isso. A gente não quer isso aqui para a América. Eu acho que isso está acontecendo aqui no Brasil, e isso vai começar a acontecer em toda a América Latina, porque parece que a esquerda dessa vez, ela está tão compromissada em acelerar essa agenda global, tá certo? Que eles não estão mais se maquiando como eles se maquiavam antes. Eles não estão mais escondendo os seus tentáculos de pautas, não é? A internet jogou luz nisso. Isso aí jogou luz nisso. Então, o que eu estou entendendo é que esse levante, esse pêndulo que em vários países da nossa América Latina saiu rápido da nossa direita e voltou lá para a esquerda, não é? Esse pêndulo, ele vai voltar com a mesma velocidade para cá, tá certo? Por quê? Porque o povo já tá ficando assustado. De alguma forma, o que levou Lula ao poder, o PT ao poder, foi que a narrativa contra Bolsonaro foi muito pesada, foi tão pesada que desuniu a direita. No que desune a direita, a esquerda volta. Quando a esquerda volta, logo fica claro o que eles querem fazer com essa nação. Portanto, o medo do que nós demos, nós aí que eu falo, é o povo brasileiro, o poder a eles de volta, eu tenho certeza de que este pêndulo, ele vai voltar com a mesma velocidade que ele foi, tá certo? Por quê? Porque tá todo mundo ficando com muita clareza, principalmente agora com essa decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível, de que é uma decisão política e que quer calar a boca do maior líder que ainda a direita brasileira tem. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!